Ah, boa tarde aí, irmãos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos em mais uma devocional da tarde, né? Mais um tempo aí que nós vamos passar juntos, podendo aí a partir das 16, são somente 30 minutos que nós vamos estar conversando, falando a respeito da carta, né? Da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje vamos caminhar um pouco no capítulo 3. Antes, deixa eu abençoar a tua vida. Bom, Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos irmãos, dos nossos queridos que estão conosco aqui nessa tarde. Que a tua mão poderosa possa estar com eles. Que o Senhor possa estar renovando, fortalecendo, abrindo portas, trazendo uma palavra de graça, de mover sobre cada uma destas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Né? Deus abençoe, irmãos. Né? Hoje é terça-feira, hoje 10, né? Hoje é o 10º dia, o 11º mês do ano, novembro. Logo aí estamos concluindo aí mais uma etapa, né? Mais esse ano, para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Do ano de 2020. E hoje estivemos ali junto com os irmãos em alguns momentos bem tristes, né? No funeral do bebezinho do Bruno Billy, que foi o pessoal da PNL Gonzaga. Deixamos ali nossos sentimentos também em nome da família. Também do irmão Wagner Gregório, né? A mãe dele faleceu e eles estão agora lá na PNL em São Vicente, mas também estivemos ali. E peço que você, né, possa estar orando, clamando por essas vidas, né? Em nome de Jesus. Às vezes você passa todo o dia, você passa aí a sua caminhada, a sua correria, e às vezes não percebe, né, que na vida de muita gente, muitas tribulações, muitas lutas estão acontecendo. Mas continuamos firmes com o Senhor e creio, né, que Deus está operando, abrindo portas, fazendo grandes milagres sobre tua vida, no nome do Senhor. Bem, vamos então a Romanos capítulo 3. Eu gosto desse início aqui, porque o apóstolo Paulo vem trazendo um impacto, uma maneira de se dirigir aos irmãos. Ele diz assim, começa assim: então, que vantagem tem o judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Em primeiro lugar, porque as palavras de Deus foram confiadas aos judeus. E então, e se alguns foram infiéis, a infidelidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça demonstra a justiça de Deus, que diremos? Por acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando critérios humanos. De modo nenhum. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Mas se para a glória de Deus a sua verdade é ainda mais ressaltada por meio da minha mentira, porque ainda sou julgado como pecador? E por que não dizemos, como alguns afirmam, com calúnia, e dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação destes é merecida. Misericórdia. O apóstolo Paulo está, com certeza, criando aqui um jogo de palavras e com o propósito de poder falar a respeito da justificação que é pela fé e não pela lei ou pelo um processo de religiosidade. Ele chega a usar, por exemplo, ele falar a minha mentira, e ele está se referindo à forma, à maneira como ele vive, o que ele prega, o que ele ministra, e que talvez por muitas pessoas é interpretado como algo completamente equivocado, algo completamente fora da revelação de Deus, porque nos dias que o apóstolo Paulo estava ministrando, existia uma oposição ferrenha contra o ministério apostólico de Paulo. Alguns
às vezes até assustados de que ele, depois de convertido, era realmente sincero, era realmente alguém que estava levando o Evangelho de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo muitas vezes tem que dizer: os pecadores dos quais eu sou o principal, eu sou o último dos apóstolos. E ele usa até a expressão como que um abortivo, né? Ele usa essa expressão, colocando no fim da fila de todos aqueles que andaram com o Senhor Jesus. Mas nós sabemos como ele vive de uma forma onde ele edificou a igreja, o corpo de Cristo, onde ele foi bênção, abençoou muita gente. Muito interessante. Deixa eu continuar aqui. Então, vem a reflexão. E então, nós somos superiores, ele diz respeito aqui aos israelitas, né? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Enganam com a língua e debaixo dos seus lábios há veneno de serpente. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não possuem nenhum temor de Deus. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Essa parte aqui, somente esses versículos, do 9 até o 20, fala da impossibilidade de alguém se apresentar diante do Senhor a partir dos seus méritos, a partir da sua capacidade, a partir da sua prática, a partir da sua conduta. É lógico que na nossa caminhada com o Senhor, nossa conduta muda. Mas o que o apóstolo se refere aqui é dizendo: nós não somos superiores a ninguém. Nós não temos absolutamente nenhum parâmetro bíblico, pelo menos na Bíblia não tem nenhum, para dizer que alguém é justo ou que nós somos justos. Ele começa a dizer: não há quem entenda. E quanta gente por aí diz que entende, se diz conhecedor. Acho que as grandes confusões hoje, teológicas, filosóficas, passam porque alguém se acha entendido, se acha entendedor, se acha que compreende, acha que sabe. E é interessante que o texto diz: não há quem entenda. Não há quem consiga fechar a conta. Não tem quem pode dizer: eu sou sábio, eu tenho parâmetro para compreender e para entender isso que está sendo revelado. Porque, irmãos, você sabe o que você tem do Senhor, é porque o Espírito Santo revelou para você e para mim. Não vem de nós, não vem da sua intelectualidade. A sua intelectualidade é importante, a sua formação acadêmica, seja qual nível for, ela é importante, claro, ela é pertinente, mas para conhecer as coisas de Deus, nada que é parâmetro humano, que é estrutura humana, é o bastante. É o que nos coloca em posição, vamos dizer assim, de destaque. Recebemos do Senhor, recebemos do Espírito Santo do Senhor. Não há um justo sequer. Então não tem ninguém que fez algo, que conseguiu estruturar a sua história, a sua vida, e tem a melhor gestão da sua própria
pseudo-santidade que o torne justo. Para que alguém se torne justo, precisa ser lavado, comprado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a verdade. E dê glória a Deus aí, né? Ora, que coisa. O 12 diz, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Que coisa, hein? Por mais que a gente tente andar no caminho reto, mas o processo de desvio, de afastamento, me parece que é comum, é básico, acontece de uma forma intencional. E o desvio, o afastamento, ele acontece. A única maneira de andar na linha, estar no caminho, é seguir Jesus. Se você seguir o teu coração, você vai para o buraco. Se você seguir a tua razão, você vai se perder. Se você seguir as tuas ideias, você vai chegar no campo só do orgulho, da soberba e da arrogância. A única forma de você não se desviar é seguir Jesus. Aí ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que coisa maravilhosa, né? E aí então ele diz, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Porque quem está fora do caminho é um inútil. Porque não ajuda ninguém, não vai chegar a lugar nenhum. Não há quem faça o bem. Nenhum sequer. Se existisse alguém fazendo o bem, longe, afastado ou desligado do Senhor Jesus, o evangelho não seria o evangelho. A garganta deles é um sepulcro aberto, engano com a língua. Interessante que fala aqui num processo de morte. Irmãos, o ser humano, eu vejo hoje com todo esse problema de Covid, com todo esse problema de falar de pandemia, de epidemia, a boca das pessoas, os noticiários, as informações, é uma garganta aberta, é um sepulcro aberto. Só se fala de morte, só se fala de pessimismo, só se fala o discurso, a língua, só tem veneno. E você pode ver como isso permeia todas as outras áreas de relacionamento, todas as outras áreas de informação. Uma pessoa fala, eu acho uma coisa tão interessante isso. Você entra em todos os sites possíveis de alimentação saudável e alguém diz que um alimento que Deus criou, porque eu acredito nisso, não sei você, todo alimento foi Deus que criou. Tudo que existe aí, que você consome na natureza, foi Deus que criou. Existem algumas coisas sintéticas, artificiais, que são uma produção aleijada do homem. Mas aquilo que Deus criou é bom. Tanto que Gênesis diz, e tudo que Deus fez, ele olhou e disse, isso é muito bom. Mas não falta gente para dizer, fruta tal não se deve comer porque faz mal. Verdura tal, se comer, causa esse problema. Tomar o leite, nós vivemos a era da intolerância à lactose. O ser humano, que era um mamífero a princípio, hoje, mais de 90% tem intolerância à lactose. E tudo que você vê, todas as direções, são o quê? São sempre como veneno debaixo da língua, sempre palavras que levam mais para a morte, para a destruição, do que para a vida. Por isso que Jesus é aquele que trouxe a vida e a vida eterna. O homem com todas as suas elucubrações, né? O homem com todos os seus projetos, com toda a sua ciência, quando ele fala, a garganta dele é como um sepulcro aberto, ou seja, cabe quantos morrerem, vai jogando ali dentro numa vala comum. Impressionante. A boca é cheia de maldição e amargura. É a era do questionamento e da contestação. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala, diz, cheia de maldição e amargura. E salada de fruta, horrível, né? Um pouco de maldição, picado, com um pouco de amargura ralado por cima. E ainda com uma cauda de aflição. Isso é a palavra do homem. Que todo mundo está vivendo. Já estão dizendo, vem a próxima onda, e vem não sei o quê. E cada vez as pessoas estão mais
perturbadas. Meu irmão, escuta uma palavra de Deus que eu vou falar para você. Eu sei que existe muita gente aí com grande estrutura, com uma grande plataforma, e o que eles estão conseguindo fazer, sabe o que é? Roubar a paz do seu coração. E a paz que eu me refiro é a paz de Jesus Cristo. É a fé que o Senhor tem colocado na sua vida. Então tenha cuidado. Cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com quem a voz dos seus ouvidos. Tem que ser a voz do Espírito Santo de Deus. Você já assistiu notícia demais a respeito dessa pandemia. Você já escutou coisa demais a respeito de todas essas coisas. Que Deus te dê vitória para poder sair desse labirinto que o mundo colocou você. Fala, os seus pés apressam para derramar sangue. Não conhecem o caminho da paz. Minha oração é que você possa conhecer o caminho da paz. Porque o texto diz que nos caminhos desse povo só existe destruição e miséria. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é para os que estão debaixo da lei. Ou você está debaixo do evangelho do Senhor Jesus Cristo, ou você está debaixo da lei desse mundo. E aí agora eu não me refiro à lei mosaica. Você está debaixo dos parâmetros que o mundo está ditando. É sutil, é claro, porque nós precisamos, em determinado contexto, obedecer os parâmetros de distanciamento social, usar a máscara, passar álcool gel na mão e algumas medidas profiláticas para que você não se contamine com esse vírus que é por aí. Isso, é claro, é uma verdade. Mas tem gente que passou a viver debaixo dessa lei. E ela entrou na mente e no coração, ele não consegue mais encontrar a saída desse labirinto, e como ele começa a viver a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. Se existe um momento onde esse texto também, em Romanos depois nós vamos chegar até ele nos próximos capítulos, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, conhecimento, mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Seu entendimento, a sua mente. Cada vez mais nós encontramos pessoas que estão ficando cada vez mais perturbadas e desequilibradas. Porque esse é o potencial desse mundo. O que a Bíblia diz? Que o diabo, João 10:10, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Roubar o equilíbrio, roubar a fé, roubar a serenidade, roubar a tranquilidade. E vem drenando todas essas coisas. Mas o Senhor Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E o que significa isso? Equilíbrio para viver esse tempo. Para viver esse tempo de pandemia. Para viver esse tempo de exceção. Para viver esse período que coloca no nosso coração tantas dúvidas, tantas incertezas, não é verdade? Tivemos dúvidas e incertezas, mas qual é a razão? Como nós vamos partir para o enfrentamento dessas situações? Somente com uma fé forte, alicerçada, embasada na rocha inabalável que é Cristo. Essa é a verdade, meus irmãos. E continua. Ninguém será justificado diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Tudo o que a lei pode trazer para você é razão. É conhecimento do erro. Mas ela não te dá absolutamente nenhuma ferramenta, nenhum suporte para sair do erro. Ela simplesmente mostra que é errado. O Evangelho estende a mão para você sair do buraco. Aí a parábola da centésima ovelha que está no buraco e o pastor vai buscar e tira do buraco. O Evangelho de Jesus são as boas novas. É o resgate de um estado caído para ser colocado na posição junto com Jesus. Seguimos. Mas agora, a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas.
isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Muito bom, não é, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. Fé no quê? Essa também é uma armadilha, talvez uma grande distorção que as pessoas têm. Diz, eu tenho fé. Eu tenho fé. Fé em quem? Fé só por fé? Isso é um ato religioso completamente vazio, completamente inócuo. Minha fé é em Jesus Cristo. A minha fé em Jesus Cristo me leva a conhecer Jesus Cristo. E quando eu conheço mais Jesus Cristo, mais fé eu tenho nele. A fé é em Cristo. A fé não é simplesmente um produto, não é uma emoção, um sentimento desassociado. Eu tenho fé e dá tudo certo para mim. Isso é bobagem. A fé, ela é personificada na pessoa de Jesus. Porque se você tiver fé completamente desassociada do Senhor, essa fé leva você a ter fé nos elementos da natureza, leva você a ter fé na sua própria capacidade, leva você a ter fé nos remédios, leva você a ter fé na ciência. E não é isso que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas têm fé, dizem, eu tenho muita fé, mas não conhecem nada de Jesus. O nome disso é presunção, é engano, é equívoco. Meu irmão, não faça isso. Então, como eu tenho fé, pastor, a Bíblia diz, meus irmãos, eu vou ensinar você. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso aqui, ó, é a palavra de Deus. Isso aqui. Sem nenhuma vogal mais e sem nenhuma sílaba a menos. É isso aqui. Isso aqui é a palavra de Deus. Ah, mas eu recebi uma palavra de Deus de alguém. Não, irmão, você não recebeu a palavra de Deus de alguém. Deus já mandou, já entregou toda a palavra dele que você precisa. Está aqui. Você pode receber, claro, uma palavra profética que é coerente com tudo que a Bíblia diz. Você pode ter um sonho, pode vir uma revelação e sempre vai estar 100% comprometida em ser fidedigna a tudo que está nessa palavra. Porque se não for, sai fora. Você está sendo enganado. E a pessoa está completamente equivocada. Se não tem base na palavra, é coisa de homem. E aí a fé que vai vir a respeito disso é uma fé que distorce a tua caminhada e provavelmente vai levar você a um desastre. A única fé que suporta, que subsiste, que funciona para esses tempos e todos os outros, mas eu digo esse tempo aqui, é a fé em Jesus Cristo. É uma fé que não perde nunca a referência, o foco, que essa fé é na pessoa de Jesus Cristo. Está me entendendo? Muito bom. Caminhar um pouquinho mais aqui. E você recebeu isso gratuitamente, pela graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ninguém tem que pagar nada, porque ninguém conseguiria pagar nem a mais ínfima parcela
pelos seus próprios meios. Essa é a verdade. Você e eu recebemos todos, da mais proeminente personalidade gospel do planeta, até a pessoa que chegou agora nesse minuto na igreja, todos nós fomos justificados, resgatados por Jesus Cristo. O preço pago foi o mesmo. Não teve ninguém mais barato ou mais caro. Impressionante, hein? Não teve ninguém mais barato ou mais caro. Você foi comprado. E o que você recebeu, meu querido, você recebeu de graça. Deus ofertou para você. Sabia? Você recebeu essa oferta maravilhosa do Senhor sem preço nenhum. Que coisa maravilhosa, é? Porque o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Quero abençoar você agora. Meu Deus, eu quero abençoar a vida dos nossos irmãos que estão aqui junto com a gente. Eu vejo alguns aqui pela live. E quero pedir, Senhor, sobre cada uma dessas vidas, que a tua mão poderosa possa estar sobre eles. Meu Senhor, alguns que não estão com a gente precisam de um resgate, precisam de um socorro, precisam, Pai, de uma resposta, precisam de cura, precisam de libertação. Alguns, por conta dessa epidemia, entraram nas suas casas, entraram num processo de afastamento, e nesse tempo eles acabaram entrando num medo, entrando num tempo de afastamento que os afastou dessa graça maravilhosa de Jesus. E eles agora, alguns não conseguem mais sair, não conseguem enfrentar, estão vivendo para só salvar a sua própria pele. E agora já não encontram mais o parâmetro, não encontram mais o equilíbrio. Pai, ajuda esse povo, põe as tuas mãos. Eu clamo no nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, irmãos. Temos alguns irmãos aqui, né? Gilberto, aí o Giba, Floriano, Wagner Gonçalves, Paulo Araújo, irmão aí, Deus abençoe. Márcia Coutinho, lá no Rio, Deus abençoe, Márcia, um beijão aí. Beijão aí no pastor, toda a família, filhona casou, né? Que coisa legal. Eu vi aí, manda um beijão para o Jefferson, vozão Jefferson. A Dilson também, junto com a gente. A Enilda aí, um beijo, amor. Cida Garcia, Deus abençoe. Gilson Almeida, Ingrid, lá do Sul. Oi, Ingrid, um beijão, minha querida. Deus te abençoe. A Evelyn, a Bianca. Temos alguns irmãos aí, né, que estão com a gente aí nessa tarde. Foi um prazer aí. Beijão na Ingrid aí, né? No Cairo também, aí o pessoal lá em Camboriú, Balneário de Camboriú, o pessoal de Itapema. Que Deus abençoe. Um beijo para vocês. Foi um prazer, né? Na próxima quarta-feira estamos de novo aí, às 16, às 16h30, e vamos continuar, né? A sequência de Romanos capítulo 3, tá? Deus abençoe.